Aluno da mediação tecnológica, olha aqui eu, professor Beto, novamente aqui de volta com vocês. Nessa aula, o professor Lorismar, ele está trabalhando com vocês o início do totalitarismo na Europa. O que significou esse movimento totalitarista? Como é que ele está envolvido, esse movimento totalitarista? Como é que ele aparece dentro da Europa? E por que ele aparece dentro da Europa? Vocês precisam entender que o mundo ele está sendo dividido depois da Primeira Guerra Mundial. Nós temos o sistema capitalista, que era o sistema liberalista, ou o neoliberalismo, que vai aparecer posteriormente, tentando se consolidar como economia mundial. Só que esse liberalismo ele vai ter uma oposição muito forte de dois sistemas da Europa. Duas formas políticas que vão aparecer na Europa. Uma é o socialismo, lá na Rússia, na União Soviética, na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e o que era o movimento de extrema esquerda, e o outro seria o movimento de extrema direita que está aparecendo ali na Alemanha, na Itália, na França, que é o neofascismo, o nazifascismo. Então eu quero que vocês prestem atenção, porque é fundamental nós entendermos esse processo para entendermos a Segunda Guerra Mundial, tá bom? Então na tela para vocês que nós estamos na aula 12.2 aí, falando sobre esse totalitarismo na Europa, essa parte 1 do totalitarismo. Falamos sobre esses avanços da ideologia totalitária, a crise das democracias liberais. Lembra que eu estou falando aqui que o liberalismo ele está tomando conta do mundo, só que ele entra em crise. E com essa crise das democracias liberais, a ascensão de regimes totalitários em alguns locais da Europa. O que buscava esses regimes totalitários? É um Estado forte, a submissão do indivíduo, o antidemocrático, totalmente antidemocrático, autoritário. E nós temos, quando nós falamos de totalitarismo, nós temos totalitarismo na esquerda, na extrema esquerda e na extrema direita. Nós temos ele aqui em Hitler e Mussolini, que seria da extrema direita, e nós temos ele aqui na extrema esquerda, nós temos ele aí com Stalin, lá na União Soviética. Então são sistemas totalitários que estão aparecendo na Europa. Nesse sistema totalitário, o partido ele busca a ser um partido único, enfraquecendo os demais partidos. Uma ideologia oficial, nós temos a propagação de uma ideologia oficial, um Estado policial e a propaganda estatal muito forte. Há um intervencionismo econômico. O Estado ele tem uma intervenção econômica direta na economia, a direção e controle geral da economia do Estado. Então, essa é a característica do totalitarismo. Então, o totalitarismo aí, a maioria são contra o liberalismo que vai aparecer também na Europa e na América. A situação explosiva que nós estamos vendo aqui, Guernica, um quadro de Pablo Picasso que retrata justamente o ataque à cidade de Guernica, lá na Espanha. Na década de 20 houve a ascensão do poder do regime totalitário na Europa. Muitos países europeus foram afetados pela ascensão, pela recessão estadunidense. Lembra da 1929, a queda da Bolsa de Nova York, o crack de Nova York? Isso vai afetar os países da Europa. Então, a tensão e os conflitos sociais tornaram-se cada vez mais profundos dentro do contexto europeu. O primeiro aí que nós estávamos vendo era o fascismo na Itália. Na Itália, a Primeira Guerra Mundial e o governo da Itália teve de enfrentar um saldo doloroso no conflito. Lembrando que a Itália, em 1915, ela vai mudar de lado, ela sai do lado da Alemanha, do Império Austro-Húngaro, e ela vai para a Tríplice Entente. A primeira fase da Primeira Guerra Mundial, a organização das milícias, das tropas fascistas, começa a se organizar ainda na Primeira Guerra Mundial, lá na Europa. Depois dessa primeira fase aí da Primeira Guerra Mundial, eles começam a se organizar. A segunda fase ela vai de 1925 a 1939, caracterizado pela implantação da ditadura fascista na Itália com aqui o Benedetto Mussolini, tá ok? Então, meus queridos alunos, façam agora a atividade de vocês aí, porque é hora da atividade, já já eu volto para a gente fazer correção dela. Vamos lá? Fácil a atividade, não estava?
Pois é, nós trazemos essa atividade para vocês para a gente entender. Essa aula nós dividimos em 3 aulas. A primeira aula fala o que foi esse totalitarismo e trata o exemplo da Itália, com Mussolini. A Itália, nós temos esse totalitarismo aparecendo, essa característica totalitarista, o Estado forte, um Estado altamente militar. Aqui no Brasil nós vamos ter reflexo desse totalitarismo. Só para vocês terem uma ideia, Getúlio Vargas, quando vai dar o golpe em 37, ele vai dar o golpe em 37 com o apoio de movimentos fascistas que estão se formando no Brasil, que são os camisas verdes, que tinham um grito Anauê, que nós vamos ver na terceira aula lá, os integralistas. Os integralistas são movimentos fascistas dentro do Brasil. Plínio Salgado, ele vai ser o grande líder desse movimento. Eles tentaram implantar o fascismo também aqui dentro do Brasil. E hoje, não sei se vocês estão acompanhando as notícias, nós estamos vendo aí movimentos fascistas que eclodiram no Brasil nos últimos anos. Movimento que busca a implantação, que busca a defesa do nazifascismo, principalmente do nazismo. Movimento nazista aqui dentro do Brasil muito forte. Principalmente no sul do país, que nós vamos nos deparar com esse movimento fascista. Até porque o sul do país, grande parte ali foi colonizado por alemães. Então, alguns alemães, eles trazem essa filosofia fascista, alguns italianos trazem essa filosofia fascista, essas filosofias nazistas para dentro do Brasil. E hoje nós estamos vendo aparecer, eclodir esses movimentos fascistas do sul do país e outras partes do Brasil. E o que vai representar esse totalitarismo? Esse totalitarismo, ele representa ali na Europa, ele representa uma tomada de poder. Uma tomada de poder. Eles vêm dentro daquele discurso dele de criar, primeiramente, eles criam um mito, que foi o mito Mussolini, é criado na Itália, e o Hitler é criado na Alemanha, assim mesmo como Stalin é criado na União Soviética. São mitos criados ali para serem verdadeiros adorados. Então, quando nós falamos de movimento totalitarista, de ditaduras totalitaristas, ela não existe só na extrema-direita, ela existiu também dentro da extrema-esquerda, esses movimentos totalitaristas. Tá? Vai aparecer ali, vai ser enraizado na Europa. Os Estados Unidos, que era o grande símbolo do capitalismo, do liberalismo econômico, tinha quebrado. A quebra da Bolsa de Nova York vai mostrar a fragilidade desse capitalismo que era deixado na mão da grande burguesia. O totalitarismo ele já tem diferente, ele não deixa a economia na mão dos liberais. Ele traz a economia para a sua mão. Ele busca a centralização da economia, o controle total das estatais. É o que vai acontecer na Europa ali. Então, esses movimentos totalitaristas que eles vão se formar ali na Europa, eles vão tentar se consolidar enquanto poder único. Enquanto poder único. Eles têm um lado até positivo, que é o nacionalismo. O próprio nacionalismo. E o Mussolini ele lança a Carta del Lavoro. A Carta del Lavoro, que vai ser a Carta do Trabalhador, que vai ser a base também da Constituição de Getúlio Vargas, quando ele lança a consolidação das leis trabalhistas. Então, eles tentam também trazer a questão nacionalista, que é um ponto interessante dentro desse momento. Mas eles trazem uma militarização do governo, a busca da população pelo armamentista, para a população virar grandes milícias desses totalitarismos. Isso vai ser bem caracterizado na Itália de Mussolini e na Alemanha de Hitler. A juventude ela vai ser captada, os professores eles são obrigados a dar aulas dentro dessa filosofia. Então, na tela para vocês aí, porque nós vamos fazer a correção dessa atividade. E a atividade ela pergunta assim, ó, quais as alternativas abaixo apresentam a definição correta para o fascismo? O que é o fascismo? Seria um sistema político que vigorou na Itália e Alemanha no final do século XIX,
cuja principal característica era a valorização da democracia? Sei não. Ou seria o sistema político e econômico que prevalece em toda a Europa no começo do século XX, cuja principal característica era a defesa dos direitos sociais? Ou seria um sistema político que prevaleceu na Itália e Portugal no começo do século XX, cuja principal característica era defender o fim do capitalismo? Lembrando que esse movimento totalitarista, eles eram capitalistas, mas não capitalista liberal, tá? Eram capitalistas, mas não capitalista liberal. Na Itália e na Alemanha eram movimentos capitalistas, mas não dentro do liberalismo. Sistema político, econômico, social que ganhou força na Europa entre a década de 20 e 40, cujas principais características eram nacionalismo, totalitarismo e militarismo, seria isso? Ou o sistema econômico-social que ganhou força com a luta do proletariado nos direitos trabalhistas e democráticos, seria isso na Itália e na Alemanha? É aquilo que eu estava falando para vocês. Nacionalismo, totalitarismo e militarismo. É uma grande característica para você olhar o sistema fascista. Como é que se forma esse sistema fascista? Geralmente, lá dentro do sistema fascista, eles tentam fazer um governo militarizado. Vão tentar fazer um governo militarizado. Isso cria aí uma maior proteção, porque eles vão estar com a mão armada dentro do governo. Um sistema totalitário, que seria baseado em uma só pessoa, dentro de uma ditadura. Por isso que, geralmente, eles dão golpes para tomar o poder. Ou o nacionalismo, a questão de dizer, olha, nós estamos aqui, tudo desenvolve a questão nacionalista, para que as pessoas se sintam dentro daquele movimento lutando por sua nação, que na realidade ela está lutando por uma ideologia de um determinado grupo dentro daquela sociedade. Então, por isso que a resposta correta aí é a letra na tela para vocês. É a letra D. Aí, sem dúvida, é a letra D. Vamos para a próxima lá. Próxima fala. Qual era o objetivo dos governos fascistas ao usar a censura? Qual o objetivo desses governos fascistas? Quando eles usavam a censura, quando eles atacavam a imprensa. A imprensa não podia ser uma imprensa livre. Se não falasse bem deles, era uma imprensa censurada. Garantir a verdade, chegar ao povo sem distorção. Coibir qualquer tipo de crítica aos seus governos, facilitando assim a manipulação da opinião pública. Conquistar o apoio do meio de comunicação da época, rádio, jornais e revistas. Mostrar para o povo que o governo era favorável à liberdade de expressão. Democratizar o acesso às informações institucionais para melhor esclarecer a população. E aí, qual é a letra correta aí? Pessoal, uma das questões que os movimentos fascistas fazem é tentar fazer o controle da mídia. Vocês já viram isso? Hoje nós estamos com redes sociais. O movimento fascista do Brasil, eles tentam atacar muito através das redes sociais, trabalhando com fake news, essas questões todas, e tentando desprender dos outros meios de comunicação, para se ter um acesso. Então, nós temos aí o controle da questão social. O que traz esse controle da questão social? Primeiramente, eles tentam coibir qualquer crítica ao seu governo. Então, qualquer crítica ao seu governo, ele precisa ser minado, ele precisa ser combatido. Facilita a opinião pública, a manipulação, porque a opinião pública ela é manipulada. Vocês já perceberam isso? Que a opinião pública ela é manipulada, uma hora você está amando uma determinada linha de pensamento, daqui a pouco você está odiando aquela linha de pensamento, porque a opinião pública ela é manipulada, depende do que você assiste, depende do que você recebe, depende do que você lê. Então tudo por isso que eu aconselho nossos alunos a lerem bastante. A leitura é algo transformador, quanto mais você lê, você estará mais informado, e por isso que nós precisamos conhecer a história para que ela não se repita, futuramente, para o futuro.
Então é por isso que é interessante nós olharmos esse movimento fascista, até porque o movimento fascista é algo que cresce muito dentro do Brasil. E nós temos que ter mecanismo para barrar o crescimento desse movimento fascista, que ele já se mostrou dentro da história, ele levou o mundo a uma guerra mundial. Já levou o mundo a uma guerra mundial. Então, por isso que a letra correta daí é a letra, na tela para vocês, é a letra B. Vamos lá, para a hora do Enem, vamos para a terceira questão. Olha, a terceira questão é longa. Leia o trecho. Camisas negras, olha aí, ó. Camisas negras de Milão. Camaradas e operários. Há 5 anos, as colunas de um templo que parecia desafiar os séculos desabaram. O que havia debaixo dessas ruínas? Enfim, de um período da história contemporânea, o fim da economia liberal do capitalista. Diante desse declínio, constatado e irrevogável, 2 soluções aparecem. A primeira seria estatizar toda a economia da nação, afastando-la, pois não queremos utilizar multiplicar por 10 o número de funcionários do Estado. Outra, impõe-se pela lógica. É o corporativismo englobando os elementos produtores da nação. E, quando digo produtores, não me refiro somente aos industriais, mas também aos operários. O fascismo estabelece a igualdade de todos diante do trabalho. A diferença existe somente na escala de diversas responsabilidades. O Estado deve resolver o problema da repartição de maneira que não mais seja visto fato paradoxal e cruel da miséria do meio de produção. Discurso de Mussolini, gente, em 1934. Isso aí antes de começar a Segunda Guerra Mundial. A partir dessa leitura, e considerando-se outros conhecimentos sobre o assunto, é incorreto afirmar que o fascismo italiano é incorreto. Era anticapitalista que propunha instalar nova ordem social coletiva sem classe, seria isso? Ele queria uma nova classe social, uma nova ordem social sem classe. Fazia uma defesa veemente do trabalho, destacando como elemento unificador das forças sociais. Ele fazia uma defesa veemente do trabalho. Ali no texto, vocês perceberam isso? Propunha a união do capital e do trabalho mediada pelo Estado e baseada no corporativismo. Fazia isso aqui, lá no texto fala isso? Com certeza fala isso. Se considerava criador do tempo de um homem novos que rivalizava com o discurso socialista? Será que ele rivalizava, ele ia contra o discurso socialista? Era impulsionado de uma vontade de cunho nacionalista, dirigida contra o liberalismo e o socialismo? E aí eles vinham com discurso contra o liberalismo e o socialismo? O que está errado aí? O que está errado? Eu quero lembrar que ele era antiliberalista e antissocialista. Ele não era anticapitalista. Ele dizia que esse capital ele precisava ser reajustado de uma outra maneira. Ele não propunha a instalação de uma nova ordem social sem classe. Ele não falava isso, a derrubada das classes sociais. Ele achava que a classe social ela poderia existir, mas dentro de uma reestruturação do capitalismo. Resposta correta, letra na tela para vocês. Letra A. Com certeza, a letra A. E aí o texto pede para vocês responderem. Mussolini tornou-se chefe do Supremo do Estado, sendo conhecido como Duce, em italiano, aquele que dirige. Quais algumas das criações e características de seu governo no campo jurídico? Tá? No campo jurídico, qual foi alguma das criações? Lembra lá da aula que o professor Lodismar passou para vocês? E aí, o que Mussolini cria no campo jurídico aí? Lembra lá que na aula falava sobre tribunais especiais? Ele cria a questão da pena de morte. Pena de morte é instituída. A intervenção do Estado na economia em relação ao trabalho. A Carta del Lavoro. A Carta del Lavoro é uma carta que fala sobre direitos trabalhistas, que eu falei para vocês ainda agora, que foi até utilizado pelo Brasil. Olha aí na tela para vocês a resposta. Tribunal Especial, pena de morte, intervenção do Estado na economia na relação do trabalho, Carta del Lavoro, Carta do Trabalho, e lema pedagógico, crer, obedecer e combater. Crer,
obedecer e combater. Esse era o lema. E aqui nós encerramos mais uma aula. Mas não sai daí não, que nós temos a segunda aula que fala sobre esse totalitarismo da Europa. Vocês estão aqui nessa viagem conosco. E essa viagem tem muito assunto pela frente. Até lá.